Nós vamos falar sobre o tema inflação, da disciplina de macroeconomia, com o professor responsável pela disciplina Iverlan. Nosso grupo é formado por mim, Gabriela Cristina, pelo meu colega Samuel e pela Priscila Martins. As nossas tutoras presenciais são a Amanda e a Sara, e o nosso tutor à distância é o Devanildo Braz. Primeiramente, vamos falar sobre o que é inflação. Teoricamente, é um aumento geral de preços de produtos no mercado por longos períodos ou queda do poder de compra. Atinge quase todos os setores da economia e esteve sempre presente no nosso cotidiano, mas ela é mais percebida nos tempos atuais pela divulgação, pela informação que está sempre presente nos assuntos. Nos telejornais, né? É o que é comum nos telejornais. Também um fenômeno monetário que envolve aumento de produtos de necessidade básica, salários, aluguéis, taxas de juros, custos de máquinas e equipamentos. Os fatores econômicos que levam à inflação são a quantidade de moeda e bens disponíveis no mercado, congelamento de preços, aumento de custos de produção, aumento de consumo ocasionado pelo pleno emprego e emissão elevada de moeda. No caso do aumento do consumo ocasionado pelo pleno emprego, também tem a ver com a emissão elevada de moedas. Se tem o salário do cidadão está melhor, porque tem mais moeda circulando. E isso provoca um maior consumo, que pode gerar um conflito que, se o produtor não tiver o produto suficiente para poder manter, ele vai ter que aumentar o preço para poder controlar. Existem vários tipos de inflação. Temos a inflação de demanda, que é onde os agentes econômicos desejam comprar mais do que os bens disponíveis no mercado. Inflação de custos, aumento de custos de produção por diversos fatores. Na inflação de demanda, podemos citar que quando os agentes econômicos desejam comprar mais do que os bens disponíveis no mercado, eles aumentam os preços para frear esse consumo. Isso. E a inflação de custos é onde o aumento dos preços vem de fatores como, por exemplo, no setor agrícola, onde chuvas e seca pode ocasionar um aumento no produto final devido a variações climáticas que ocorreram e diminuíram o desenvolvimento da safra. A produção. A inflação importada, onde os preços são elevados devido às importações de insumos utilizados em território nacional para a produção. E inflação exportada, onde os produtos são destinados à exportação preferencialmente. A inflação inercial decorre de períodos passados que ocasionaram preços desalinhados. Então, uma inflação que vem de períodos passados e ainda não teve um controle gera o aumento de preços. Que no caso é uma herança, né? Vem de outros governos, vem trazendo aí como... Isso. E uma inflação psicológica, que não tem nenhuma causa aparente. Os preços sobem pela expectativa dos consumidores e dos comerciantes. Por uma especulação também, né? Por uma especulação do mercado, aí acaba subindo. E também temos a inflação esperada, que tem uma antecipação psicológica pelos agentes econômicos. Então, eles estão preparados para criar medidas para frear a inflação, para que não cause malefícios à economia. E no caso, acontece o aumento dos salários. Geralmente pode provocar aumento de todos os produtos, que senão o empresário tem que repassar para o produto, senão ele não consegue manter o salário, pagar o salário. E, consequentemente, vai gerar uma cadeia de... E a inflação inesperada, que é aquela que surge abruptamente e pode trazer riscos grandes para a economia. Que é o caso das crises internacionais.
A maioria das crises tem raízes na inflação. A inflação ainda pode ser crescente ou decrescente. A crescente que tem contínuo aumento de preços descontrolados, né? E a decrescente também denominada deflação, onde os preços, ao contrário, eles tendem a cair. A deflação é quando ela desce da margem prevista, né? Então, é previsto na margem mínima ali é 3%, ela está abaixo de 3%, está a 2%. Exatamente. Para frear a inflação, quando ela está interferindo na economia negativamente, o governo cria medidas econômicas como a política de rendas, que é um controle de preços de bens e fatores de produção por tabela. Então, o governo cria uma tabela para equilibrar os preços do mercado. E tem também a taxas e metas, né? Porque que o governo criou para poder manter, digamos, o governo. Ele estipulou a meta ali de 3, não pode, a mínima é 3,5 e a máxima é 4,5. Então, quer dizer, ela tem que estar sempre dentro desse patamar aí. Se ela passa a subir de 4,5, quer dizer que já está tendo uma inflação descontrolada. Se ela estiver abaixo de 3,5, ela já está havendo uma deflação, que pode também ocasionar uma desconfiança, já provocar uma desconfiança no mercado, que quer dizer o quê? Que o governo está perdendo o controle, né? Está maquiando a inflação, chega um determinado momento que vai explodir. Os males da inflação são a redução da atividade econômica. Se os preços estão altos, o consumidor tende a evitar o consumo, né? Redução salarial, o aumento da pobreza, desestabilidade social e uma decadência psicológica social, né? Pela estarem criando prioridades de gastos, né? O consumidor ele passa a estipular metas, né? Ele começa a cortar coisas que eram normal na vida dele, ele passa a dar prioridades em certas coisas, cortando para poder manter seu equilíbrio econômico. Mas a inflação ela também traz benefícios à economia. Primeiramente, que um governo perante uma inflação, ele vai procurar medidas sempre para estar evitando uma outra inflação futura, né? Também impulsiona as engrenagens do mercado de trabalho pelo ajuste de salário real. E também ela serve para frear o alto consumo de determinados bens da economia. No caso, que se começa a consumir muito, vai chegar um momento que vai faltar aquele produto no mercado, então o governo, já que ele faz, para controlar, ele já aumenta o preço, já dá uma aumentada no preço para poder frear o consumo e não ter problema, crise no futuro de faltar aquele produto dele. Bom, espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento sobre o nosso tema.